Boa noite a todos. Vou dar início à nossa aula de sistemas hidráulicos e pneumáticos. Hoje, dia 18 de maio, segunda-feira, turma do horário C de noite, disciplina do curso dos cursos de Engenharia de Mecânica, Produção e Controle de Automação. Antes de começar a falar sobre o nosso assunto de hoje, que são válvulas temporizadoras, elemento contador e válvula de sequência, só um recadozinho aí, questão da recuperação. Primeiramente, vamos ter uma prova de recuperação da nossa disciplina sexta-feira, no horário C de noite, é o horário prático da nossa disciplina. Então, nossa turma tem horário segunda, quarta e sexta, nós estamos usando apenas a segunda e a quarta, né? E aí, para não ter nenhuma quebra ou defasagem nessa sequência que a gente está fazendo as atividades relacionadas à prática, né, de circuitos, sexta-feira, então no horário C de noite, que fica exatamente às 21 horas, nós vamos fazer uma prova referente à recuperação da AV1 para os alunos que perderam alguma daquelas provas da AV1. Os que não perderam, sabe as suas notas, tem como tirar a média. Caso alguém tenha alguma dúvida, não lembre, tenha algum problema aí de ver suas notas, entre em contato comigo, manda uma mensagem por WhatsApp, depois no privado, ou no grupo mesmo, eu respondo no privado para vocês, referente à nossa avaliação. Então, teve uma avaliação teórica presencial, que nós fizemos ainda na época que a gente estava em presente, e tem essa outra prova que foi feita aqui um período depois. Então, a média dessas duas notas, tá? Caso alguém tenha perdido alguma dessas duas, vai ter uma recuperação online, dessa forma. Quem já fez, quiser tentar melhorar a nota, pode fazer? Pode, sem problema algum. A prova vai ser o assunto da V1. O que era o assunto da V1? Nós vimos lá compressor, especificação do compressor, tipos, características, reservatório, tubulação, unidade de manutenção. O que é manutenção? Filtra, seca, regula e lubrifica, né? Os 4 elementos de tratamento do ar. Atuadores pneumáticos e válvulas. O que tem atuador? Força e consumo. E o que tem em válvula? Nomenclatura, né? O nome delas, 3 duas vias, 5 duas vias, tipo de acionamento, tipo de retorno. Então, são esses assuntos que englobam essa atividade de recuperação. Já a nossa V2, que está sendo esses circuitos, nós vamos trabalhar ainda, só olha aqui, eu tinha marcado aqui, só um minuto. Nós vamos trabalhar ainda temporizador e contador, vai ter uma prática de processos mecânicos, processos mecânicos e pneumáticos, próxima aula. Aí nós vamos começar a ter uma aula de exercícios, né, englobando essas atividades. Posterior a isso, a gente vai fazer uma atividade. Então, lá para o dia 3 de junho, 8 de junho, deve ter uma atividade avaliativa aqui da nossa disciplina também, já relacionada à V2. Beleza? E aí, com isso, então, vamos dar início ao nosso assunto de hoje. Qualquer dúvida, depois a gente conversa aí sobre esses demais parâmetros, ok? Essa aula está sendo gravada, também vai ficar lá à disposição para todo mundo. Então, vamos à nossa prática de hoje. Pessoal, qualquer dúvida, é só chamar lá no grupo WhatsApp, Dr. Pedro, né? Em fórum online, estamos, ou aqui pelo chat do nosso grupo aqui, estamos ativos aí. Então, vamos lá. Pessoal, nossa aula de hoje é referente a alguns elementos usados dentro da lógica da pneumática, que são elementos de controle, né, que a gente chama. Como assim de controle? São elementos condicionantes, aonde você vai colocar uma certa situação de funcionamento e ele vai atuar em cima disso. Por exemplo, elemento contador. Nada mais é do que um elemento que conta, tá? Ele conta o número de operações, o número de sequência, e posterior a essa contagem pré-programada, ele manda um sinal, ou para ativar ou para desativar. Tá? Elemento temporizador, ele contabiliza o tempo, ou um tempo de acionamento, ou um tempo para resposta, ou um tempo para estabilizar, ficar parado. Então, ou seja, você vai montar uma lógica em cima desses elementos, a fim de controlar ou quantidade, tempo e válvula de sequência. O que é uma válvula de sequência? Deixa eu explicar melhor já ela.
A válvula de sequência, ela trabalha em função de um sinal, em função de uma pressão que a gente vai ver hoje. Ou seja, ela monitora a pressão do atuador. Por exemplo, o atuador chegou lá numa força desejada, né? Não é a máxima, é apenas a desejada. Ele vai trabalhar o monitoramento desse sensor, desse sinal de pressão, e vai mandar um sinal lá, ou para retorno, ou para avanço, vai realizar algum trabalho em relação a esta ação. Então vamos lá. O primeiro deles, válvula temporizadora. Isso aqui é a forma construtiva da nossa válvula, disponível lá na nossa bancada. Tá? É uma válvula muito interessante em relação ao seu princípio de funcionamento. É uma lógica muito inteligente, eu diria. O que nós temos que entender dela? Primeiramente, essa aqui é a forma construtiva dela. Esta daqui é a simbologia. O que importa para a gente é a simbologia. Tá? O que a gente tem que lembrar aqui? Número 1, pressão. 2, utilização. 10, 12, 14 é sinal. Tá? Como que funciona a nossa válvula temporizadora? Ela vai fazer a leitura de um sinal. Esse sinal é um sinal de pressão. Tá? E o que você tem dentro dessa válvula? Pessoal, essa válvula é uma combinação de uma reguladora de fluxo, uma válvula 3 duas vias. Aqui no nosso caso ela está normalmente aberta, ela pode ser também normalmente fechada. Tá? Um reservatório, uma mola e as conexões. O que acontece? Quando chega uma pressão aqui no sinal 10, né, chega um sinal de pressão aqui no 10, esse ar ele encontra uma restrição para passar. Ou seja, ele chega aqui, está bloqueado, ele vai passar controlado por esse outro lado. Esse controle é ajustado por esse parafuso aqui em cima, ó, esse elemento que tem em cima da nossa válvula, que a gente vai controlar a vazão máxima de ar. Esse ar que passa aqui vai levar um certo tempo para preencher este reservatório, tá? E atingir uma pressão suficiente para vencer a força da mola. Quando ele atingir a pressão, ele comuta essa válvula. E essa válvula muda a lógica dela. Aqui, inicialmente, a pressão está passando de 1 para o 2. Quando ela vencer a pressão, ela comuta e vai bloquear este ar. Tá? Isso aqui seria uma válvula temporizadora normalmente aberta. A partir do momento que a gente tira essa pressão, o ar que está aqui ele volta para a atmosfera, né? Ele passa direto, a mola atua novamente e a válvula volta para a posição de funcionamento. Tá? Pode parecer complexo, mas não é. É uma válvula extremamente simples. Você tem que ficar atento somente às conexões corretas de montagem, onde é sinal, onde é pressão, onde é utilização. E o ajuste dela é feito por este manípulo, onde você vai lá e incrementa ou não a passagem do fluxo de ar. Tá? Então, é uma válvula de 3 conexões. Por que 3 conexões? Ela tem a pressão, a utilização do sinal. Ela tem 2 posições de trabalho, ou normalmente aberta, normalmente fechada. Acionamento pneumático por pressão direta, ou seja, ela recebe uma pressão direta na conexão 10. Retorno por mola. Botão de regulagem de escala graduada, então você tem uma manípula aqui que você coloca gradativamente lá o temporizador dela. Ajuste progressivo entre 0 e 30 segundos. Essa é a válvula que a gente tem lá na universidade, ela trabalha de 0 a 30 segundos. Você precisa temporizar um tempo maior, você vai pegar uma outra válvula com um range, né, uma aceitação de controle de umas faixas maiores. Pressão de pilotagem de 1,5 a 10 bar. Então, de 1,5 a 10 bar, ela trabalha o comando aqui, ok? Pessoal, só entender uma coisa. Dependente da pressão que chega aqui, ele controla a vazão de ar. Então, pode chegar de 1,5 a 10, o tempo é o mesmo, ok? Isso aqui é uma válvula temporizadora mecânica. Existe a válvula temporizadora eletrônica, né? Não temos como demonstrar ela aqui agora. Eu coloquei aqui uma lógica similar, mas nada mais é do que um elemento que, quando chega um sinal elétrico nela, ele temporiza. Ele tem aqui um manipulozinho que você também coloca lá, incrementa lá o tempo que você quer de retardo do seu sinal, né? Quanto tempo ele vai demorar para comutar esse sinal. E aí, depois desse tempo, ele permite a passagem do sinal. Tá? Esse aqui seria um temporizador elétrico. A lógica é a mesma. E o que é interessante? Por exemplo, esse lá na Uniform também que a gente tem elétrico, ele trabalha de 0 a 30 segundos. Você pode ter de 0 a 1 minuto, de 1 minuto a 10 minutos. Então, você compra ele na configuração que você deseja, dentro da faixa
de leitura que você deseja. Tá? Muito utilizado aí esse temporizador. Nós vamos trabalhar com pneumático mesmo. Tá? Vou mostrar ele para vocês. Temos depois disso uma válvula de sequência. Se você observar, parece similar à montagem, só que ela tem uma lógica de funcionamento diferente. É uma válvula de 3 posições, 3 conexões, né? Pressão, utilização, sinal. 2 posições, normalmente aberto ou fechado. Acionamento por pressão direta. Então aqui você tem um sinal, aqui seria a conexão 12. Ó. Recebe a pressão. Você tem aqui uma porquinha, um parafuso de regulagem, que você ajusta essa leitura de pressão. E ela trabalha na variação de 1 a 8 bar, que é o elemento que a gente tem na nossa bancada. Então o que acontece? Digamos que eu tenho um atuador aqui, ó, que ele recebe uma pressão de trabalho de 10 bar. Estou falando de valores fictícios, tá? E com 10 bar ele atua com 100 quilos de força. Se eu quero que em vez de 100 quilos ele atue com uma força de 50 quilos, ou seja, 5 bar, eu vou colocar um sinal lendo a pressão de entrada do atuador até o sinal aqui, ó, da nossa válvula. Quando esse regulador de pressão, que é ajustado pelo parafuso, aqui, ó, tem a setinha aqui, né? Que você ajusta ele para 5 bar, quando o seu atuador se bater lá e a pressão começa a subir, né? Porque ele está exercendo uma força, e atingir os 5 bar, ele vai mandar um sinal. Essa pressão vai comutar essa válvula, ou seja, o que estava fechado vai passar e você usa isso como interpretação de sinal. Por exemplo, vai mandar o atuador voltar à sua posição, tá? Então você faz o monitoramento por pressão, tá? É diferente dos roletes, chaves de curso que a gente trabalhou as outras aulas, porque lá a gente trabalhava o quê? Posição. Ele chegava no final, ele voltava. Ele chegava no início, ele avançava. O que nós vamos fazer aqui agora é uma questão de força. Então ele vai chegar no final, vai exercer uma força, quando atingir a força desejada, aí ele muda a lógica de funcionamento e reverte o movimento, tá? Já já a gente simula isso aí. E também temos o contador. O contador, a gente tem ele elétrico e pneumático, puramente mecânico. Na universidade hoje, a gente só tem o contador elétrico, tá? Eu vou apresentar para vocês, daqui a simbologia dele, o contador pneumático mecânico, tá? Como que ele funciona? Ele também é uma válvula de passagem direta, uma válvula duas vias, tá? E ele tem aqui um elemento de sinal. Então, toda vez que chega um sinal aqui, ele conta. Quando chegar um sinal 3 vezes, o que estava aberto ele fecha, o que está aberto ele abre. Né? O que está fechado ele abre. Essa conexão 10, ou esse botão aqui, é apenas uma conexão de reset. Como ele se trata de um contador, ele precisa de um sinal de restart, né? De reciclagem, de reinício. Então é o reset dele. Para vocês entenderem melhor, eu vou aplicar essas válvulas dentro das lógicas que a gente vai propor aí. E aí vocês vão entender o funcionamento delas. Tá? Como que elas atuam dentro do circuito e qual o posicionamento delas para fazer aquele correta leitura, ok? Então vamos lá. Ó. Antes de apresentar para vocês, isso aqui é só o datasheet de programação do contador digital. Então, a gente consegue programar ele facilmente lá na universidade. Como assim programar ele? Porque o contador ele pode trabalhar de várias formas. Você pode fazer contagem crescente e decrescente. O que é crescente? De 1 a 10. E decrescente de 10 a 1, por exemplo. Você programa isso. Você pode colocar um estágio lá, por exemplo, de ele ler de 1 a 5 e mandar um sinal. Ou de 1 a 5 não mandar o sinal, ele dá um stop lá e parar. Depois que ele chegou no número desejado, ele voltar automaticamente. Resetar automaticamente? Não. Ele reseta a partir de um outro sinal de terceiros. Ou ele reseta manualmente. O operador tem que ir lá e dar o sinal de restart para ele. Ou seja, você consegue programar ele de diversas formas, diversas aplicações. É muito interessante esse elemento contadorzinho que tem na nossa bancada. Tá? Como a gente vai entender essas lógicas de funcionamento? Primeiramente, colocamos aqui um exercício relacionado ao temporizador. Estabeleça um sistema pneumático em que um cilindro de simples ação e retorno por mola deverá avançar quando acionar o botão B1, devendo retornar automaticamente 10 segundos após ter chegado ao final do curso. Então, o que acontece? Nosso atuador ele vai, se aperta o botão, ele avança, chega no final, permanece avançado por 10 segundos, depois de 10 segundos ele volta automaticamente. Aplicações para isso? Pode ser uma barreira, né?
Eu tenho passagem de produtos, eu quero que feche a autodorainha avançar para fechar a barreira por 10 segundos. Aí depois ele abre. Eu dou o sinal lá, ele fecha por 10 segundos. Depois ele abre. Pode ser uma barreira, pode ser a abertura lá daquela nossa cancela, por exemplo. Ele abre a cancela por 10 segundos, depois fecha. Ele abre a nossa porta por 10 segundos, depois fecha. Então tem várias aplicações, várias características, várias caracterizações que se enquadram nesse sistema. Vamos lá pensar no nosso circuito? Primeiramente, né? O que nós vamos pensar aqui? Vamos começar a preencher aqui. Nós temos que levar em consideração os elementos. Então ele fala aí, né? Um atuador de simples ação. Só configurando minha canetinha aqui. Para a gente fazer nossos rabiscos lá. Vamos lá. Estabelecido pelo mágico, simples ação, retorno por mola. Então, ou seja, o que eu tenho aqui? Ó, um atuadorzinho, simples ação. Né, ó. Comecei a corrigir já as coisas. Retorno pela mola, né? Que é a molazinha dele, apenas uma conexão, simples ação, avanço com pressão, retorna pela mola. Deveria selecionar o botão B1, retornar automaticamente eu chego após 10 segundos. Então, eu preciso de um rolete aqui no fim de curso, não para mandar ele voltar, mas para detectar que ele chegou no final e esperar os 10 segundos. Então, eu vou ter um rolete aqui no final, ó, tá? Esse rolete, vou desenhar ele aqui um pouquinho mais embaixo, seria a nossa chave fim de curso, né? Ó. Nada mais é do que uma válvula 3 duas vias, ok? Né? Então, ele é o nosso rolete aqui, ó. Vou chamar já ele de R aqui. Ok? Vamos ter um botão aqui, né? Ó. Um botão, simples ação, né? Só um pulso, ele avança. Então, vamos lá, ó. 3 duas vias. Que é o nosso botão, retorno por mola. Utilização, pressão, escape. Pessoal, se eu tenho um botão para mandar um sinal para avançar e um rolete para mandar ele voltar, eu preciso, então, de uma válvula reguladora aqui, uma válvula de controle direcional, né? Ou seja, o acionamento ele é indireto. Essa nossa válvula vai receber sinal de um lado e vai receber sinal do outro. Pressão, utilização. Opa, escape, utilização. Já vou deixar ele ligado lá no atuadorzinho aqui. Só um detalhe. Quando ele chega no final, ele vai mandar um sinal para voltar. Só que ele pede para retardar esse sinal por 10 segundos. Ou seja, nós vamos colocar aqui, ó, deixa eu desenhar ela de outra forma, nossa válvula temporizadora. Como que ela funciona, nossa válvula temporizadora? Primeiramente, eu tenho aqui uma reguladora de fluxo. Desculpa, reguladora de fluxo, né? Unidirecional, tá? Tenho aqui, ó, uma válvula 3 duas vias. Eu vou desenhar ela normalmente fechada, porque como eu vou ter que retardar o sinal, ele só vai abrir quando ele chegar lá. Retorno por mola. 1 é pressão, 3 é escape, só um minutinho. O escape dele é embutido já aqui, eu vou deixar ele aqui dentro. E 2 é a utilização. E aqui eu tenho um reservatório, eu tenho um balão de ar, tá? Que eu vou pegar a pressão. Pessoal, essa linha pontilhada que tem em volta dela é só uma simbologia para mostrar que isso aqui é um circuito único, é uma válvula única, ou seja, tudo isso aqui está confinado, tá? Dentro do sistema, ó, como a gente mostrou aqui, né? Ó, olha aí nossa simbologia. Esse pontilhado, opa, ele representa aqui, ó, que tudo isso aqui está dentro de um único conjunto, tá? Voltamos aqui para essa prática. Então, ou seja, aqui é a minha conexão 1, aqui é a minha utilização, aqui é meu sinal. O que eu tenho aqui para alimentar todo esse sistema? Tenho aqui uma rede primária, né? Então tenho aqui uma válvula de controle direcional 3 duas vias, com 2 acionamentos manuais universais. Utilização, pressão, escape. Temos aqui uma unidade de tratamento de ar comprimido, né? Que ele filtra, seca, regula e lubrifica, correto? E nosso ar é proveniente do nosso compressor.
Então, vamos lá, tudo que for 1 é pressão, né? Ó, todo mundo aqui vai receber a pressão. Olha lá. Aqui eu vou deixar só a numeração 1, 2 e 10, só para a gente entender que é 2 sinal. Quando acionar o botão, ele vai mandar um sinal, se é sinal é pontilhado, para ele avançar. Quando ele avançar, ele vai bater no rolete lá no fim de curso. O que esse rolete vai fazer? Vai mandar ele voltar? Não. Vai mandar um sinal para a nossa válvula temporizadora. Ele vai ficar lá apertando o rolete por 10 segundos, a gente vai controlar ela por 10 segundos. Posterior a isso, ela vai mandar um sinal lá para a nossa válvula retornar. Essa seria a lógica de funcionamento. Só vou colocar o escape todo mundo aqui para não dar erro. Isso aqui é embutido. Então, o que acontece? Ó, abriu o ar, todo mundo pressurizou, né? Ó, tá todo mundo com pressão parado. Se apertou esse botão, dá um pulso, ele muda e avança. Quando avançar, ele bate no sensor. O sensor, esse rolete, vai mandar um sinal, ele vai contar aqui 10 segundos. Depois de 10 segundos, ele comuta essa válvula, que o sinal passa e manda ele voltar. Quando ele volta, ele sai de cima do sensor. A pressão que está aqui, ó, alivia, a mola empurra ela de volta, retoma-se o ciclo novamente. Ok? Pode parecer complexo, mas não é. Vamos montar no nosso simulador. Tá? Então vai ser a mesma lógica. Vamos lá, tem um atuador de simplização, retorno por mola. Tem uma válvula de controle direcional lá para controle do mesmo, né? É acionamento indireto. Vou ter aqui uma botoeira. Essa botoeira vai mandar um pulso, né? Então, botão retorno por mola. Para essa nossa válvula. Essa válvula aqui ela tem 2 acionamentos de controle pneumático, né? Ela recebe 2 sinais. Tá? E nós vamos ter aqui no fim de curso um outro rolete. Ó. Esse rolete vai mandar um sinal para quem? Nossa válvula temporizadora. Então, eu vou lá embaixo. Ó. Grupo de válvulas, né? Nós temos aqui, ó, é a válvula de sequência, ó, sequência válvula, né? Aqui, ó, temporizador normalmente fechado, temporizador normalmente aberto. Então, o nosso é esse normalmente fechado. Aqui é a nossa válvula temporizadora. Normalmente fechado, porque a pressão quando chega aqui em 1, está bloqueado. Se fosse normalmente aberta, igual a gente mostrou, ó, chegou um 1, passa direto para o 2. Não é o nosso objetivo. Falta o que aqui na nossa rede? Apenas nossa chave geral, unidade de manutenção e o nosso compressor. Ok? Vou fazer só uma montagenzinha lógica aqui para otimizar os espaços. Nós vamos dar o zoom aqui para melhor interpretação. Então, vamos lá. Então, só dei o zoom aí. Está aqui o nosso sistema, né? Então, vamos lá. O ar sai do compressor, entra na unidade de manutenção, chave geral. 2 acionamentos manuais universais. 1 é pressão, 3 é escape, correto? Então, todo mundo que for 1 é pressão. Então, tem pressão aqui em 1, esse aqui também tem pressão, esse aqui também tem pressão, e esse aqui também tem pressão. Opa. Pronto. Todo mundo pressurizado. Tá? 3, vamos colocar logo os escapes, para a gente não esquecer. Toda a conexão 3 é escape. Da válvula temporizadora, o escape já está lá, ele é embutido, tá? Não tem problema. Se você olhar o desenho da válvula lá, tá aqui o escape, ó. É esse elemento aqui, ó, tá? Que está aparecendo aqui. E aí, o que acontece? Quando esse atuador chegar no final, vou chamar um F aqui, que na posição dele final é 50, ó, né? Por que 50? Porque ele é de 0 a 50 esse atuador. Tá? Ele vai encontrar aqui, ó, ao final aqui, ó, ele vai encontrar esse sensor F. Pronto, foi feita a associação. Esse sensor vai fazer o quê? Mandar ele voltar? Não, vai mandar um sinal para a nossa válvula temporizadora. Essa válvula temporizadora tem um regulador de fluxo aqui dentro dela, dei 2 cliques nela. Vou restringir esse fluxo aqui em 25 segundos, vou colocar 25% aqui, ó. Ok? Passou esse tempo, ele vai comutar, esse aqui vai mandar um sinal
para ele retornar à posição. Botou só o sinal do botãozinho aqui para ele avançar. Opa. Ok? E aqui a pressão chega no atuador. Vamos lá. Pessoal, entendam a lógica. Vou dar um play aqui. Eu acho que vai simular muito rápido. Nós vamos ver aqui, ó. Ligou geral, todo mundo parado. Apertei o botão, olha, avançou, chegou lá. Olha ele contando o tempo. Tá? Contou o tempo, ele vai dar o sinal para ele retornar. É isso aí, Carlinhos. Show de bola. Exatamente essa montagem aí. Exatamente. Só dá uma olhadinha nessa 3 duas vias aqui, ó, que você usou. O sinal que você está colocando aí, ele é elétrico. Isso aqui é um sinal de solenoide elétrica. É só mudar a simbologia lá depois. Beleza? Mas olha aqui, ó, o que eu quero que vocês vejam. Quando você comuta aqui, ó, eu vou apertar manualmente, a pressão chega aqui, ela está encontrando uma resistência para passar. Ele está contando o tempo, ó, passou. A pressão aqui atingiu, chegou lá, ele passou. Quando você solta aqui, ó, que essa pressão volta para a atmosfera, né? Porque estava aqui, a pressão passa, a mola empurra ele de volta. Deixa eu ver se dá para a gente fazer um teste aqui. Não tinha testado isso antes, mas acho que dá. Vou pegar um manômetro aqui, ó. Vamos fazer a leitura. Vamos ver se ele vai deixar. Estou fazendo a leitura aqui, ó. Ele não deixa. Essa válvula ela é selada, tipo assim, eu não consigo colocar nenhuma conexão aqui, ó, internamente a válvula. Realmente não deu. Beleza. Então, o que acontece? Vamos lá. Apertei o botão, ó, chegou, bateu no rolete, manda o sinal, ele está contando. Ó. O tempo que o ar demora para passar, preencher esse aqui e andar, é o tempo da válvula. Professor, como eu sei que isso aqui tem 10 segundos? Pessoal, na vida real, você vai girar aquele botão lá, e vai ter um cronômetro, um marcador de tempo aqui do seu lado. E você vai ajustando ele. Não deu 10 segundos, então vou colocar aqui 22%. Né? E vou simular. Marco o tempo aqui. Ainda não deu. Deu 9 ponto alguma coisa. Eu preciso ajustar. Pronto. A gente vai lá e vai ajustar ele aí para 21, por exemplo. Né? E assim você faz lá na vida real. Você vai tomando o tempo. Ok? Então, você faz a regulagem dele externamente. Ele tem um anel graduado apenas para você saber a posição do manípulo, tá? Mas ele não está associado a, quem pode falar, ao range, ao tempo, entendeu? É apenas para você saber a posição que ele está. Incrementar um pouquinho mais, um pouco menos. Deu para entender a lógica aqui? Temporizador. Vou... Não consigo. Eu vou só salvar ela aqui para colocar a nossa montagem. Cortei. Vamos fazer de novo. Pronto. Então, esse aqui seria a nossa lógica de temporizador. Copiar ele aqui. Opa, não, está aqui. Então, aqui é a nossa lógica do nosso circuito temporizador. Maravilha? Beleza. Qual que é o segundo circuito que a gente quer falar? O elemento contador. Estabeleça um sistema pneumático, um cilindro de simples ação e avanço por mola. Olha que interessante, ele já está avançado por mola. Deverá recuar e avançar de forma contínua por apenas 3 vezes, assim que o botão B1 for acionado. Ou seja, quando você apertar o botão B1, ele vai avançar e recuar e avançar 3 vezes. Por que recuar e avançar? Porque ele já começa avançado. Ele é avançado por mola. Então, a primeira ação dele é recuar. Por 3 vezes e para na posição inicial. Tá? Como seria essa nossa lógica? Primeira coisa que a gente tem que lembrar. Se ele fala que ele é um atuador avançado e recua, a gente já desenha ele na posição. Então, eu tenho aqui um atuador simples ação, avançado pela força da mola. Ele tem uma pressão aqui apenas para retornar à posição inicial. Ok? Uma coisa interessante. Se ele vai ficar avançado e recuar de forma contínua 3 vezes, tá? Pessoal, isso aqui caracteriza
um circuito automático. Então, ou seja, eu obrigatoriamente tenho que ter um rolete aqui, chamar de R não, vou chamar esse de fim e aqui um sensor de início. Vocês conseguem me entender por que esse é o fim e esse é o fim e esse é o início? Porque o início dele é avançado, tá? Quando ele chega aqui, que ele está recuado, que é o final dele, aí ele avança novamente para a posição inicial. Então, a posição inicial dele é aqui, ó. Se ele trabalha dessa forma, eu preciso aqui de uma válvula, 3 duas vias. Interessante agora eu economizar espaço aqui para caber tudo. Né, ó. Ela vai receber 2 sinais pneumáticos. Então, já vou deixar ele ligado aqui. Esse sinal aqui de um lado, ó, ele vai vir de um rolete. Pessoal, estou desenhando apertado, porque a gente vai precisar de espaço nesse circuito. Tá? Então, são 2 roletes. Só desenhar eles aqui rapidinho. Então, aqui nós temos o primeiro rolete, retorno por mola. E aqui temos o segundo rolete, retorno por mola. O que eu quero que vocês entendam? Aonde é a posição inicial dele? É aqui. Para ele avançar, ele tem que recuar. Para ele recuar, o que acontece? Tem que mandar pressão. Ou seja, o inicial dele é esse aqui, ó. Uma coisa que eu vou desenhar para vocês, se ele está avançado, vou começar a cobrar isso com vocês. Ele está na posição, ou seja, ele aqui, ó, já está atuado, ó. Ele já está lá presente, ou seja, ele está comutado, então a pressão está desse lado. Aqui é o nosso escape, aqui é o nosso utilização. Esse aqui é o inicial, ó. Tá? Olha aí, nosso inicial. Ok? Esse aqui é o de retorno, ou seja, é o final. Então, ele manda um sinal para ele retornar. Por que eu falei que eu preciso de espaço? Porque agora vai entrar as outras válvulas. Primeiro, eu preciso de um botoeira B1 aqui, ó, para ele avançar. Então, eu preciso colocar uma botoeira aqui embaixo. Então, tem aqui um botão. Né, ó. Esse aqui seria o nosso botão B1. Ele manda o quê? A pressão aqui, ó, para ele avançar. Tá? Depois que ele foi e voltou 3 vezes, o que eu preciso fazer? Interromper o meu sinal. Deixa eu apagar isso aqui. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Nós vamos colocar aqui um contador. Tá? Como que é a válvula contadora? A válvula contadora recebe um sinal pneumático. Ele aqui tem um elemento contador, está programado para 3. E aqui eu tenho uma válvula normalmente aberta. Então aqui é o 2, aqui é a conexão 1. E aqui a gente tem um acionamento manual que é nada mais do que um reset. Tá? Então esse aqui, ó, é o reset dele. Ups. Complicado, hein, escrever reset aqui? Consigo. Olha aí, é o reset. Maravilha. Um é pressão, né? Então, todo mundo isso aqui vai vir uma pressão. A gente vai montar já a lógica dela, fiquem calmos. Então, eu preciso aqui, ó, de uma rede primária, né? Ó, outra válvula, 3 duas vias. 2 acionamentos manuais universais. Tá? O ar passa por uma unidade de manutenção que filtra, seca, regula e lubrifica. E o ar é proveniente do compressor. Então, está aqui a nossa pressão. Todo mundo que for 1 é pressão. Olha onde tem pressão aqui, ó. Onde tem pressão aqui. Opa, aqui já tem um escape. Aqui falta o escape. Falta o escape. Onde eu tenho uma pressão aqui. Olha onde tem uma pressão aqui, ó. Escape. Pronto. Pessoal, quem que conta 3 vezes que ele chegou? Quando ele chegar aqui no fim de curso. Toda vez que ele chegar no fim de curso, ele não manda um sinal. Então, eu vou pegar esse sinal aqui também, ó.
e vou mandar aqui para a minha válvula, para ele contar quantas vezes esse sinal passou aqui. Contando esses 3 vezes, ele vai fazer o quê? Ele vai mandar um sinal para o circuito parar. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar essa válvula, acionamento do motor, em vez de retorno por mola, eu vou colocar ela aqui, ó, com acionamento pneumático. Consequentemente, olha o que vai acontecer, que é um jump, tá? Ó. Outro jump. Eu vou trazer esse sinal lá da nossa válvula. Como assim? Contou 3, ele manda um sinal para desacionar o botão. É a única forma de fazer esse circuito? Não, tem outras. Tá? Vamos testar ele aqui? Talvez fique meio complexo entender ele aqui agora, mas na simulação vocês vão conseguir. Professor, essa ligação é no 2 mesmo aí? Não é nesse que está perto do nome reset, não? Não, o reset é para eu reiniciar ele. Aqui é a saída do sinal. Mas aí, perto do nome reset, não tem uma simbologia de sinal? Tem. Isso aí? Eu poderia colocar uma outra válvula aqui para dar um reset nele. Entendeu? Seria externo. Entendi. Senão eu vou lá manualmente. Nós vamos simular isso aqui no software. Senão eu tenho que ir lá manualmente nele e apertar. A gente vai montar as duas coisas, as duas situações aqui. Beleza? O reset, pessoal, é só para ele voltar a contar. Tá? Novo circuito aqui, né? Ó. Então eu vou desde o início. Simplização. Opa! Avanço por mola. Ele tem lá uma válvula que controla ele. Ok? Essa válvula vai receber o sinal automático, né? Então tem 2 coletes aqui que vão ficar mandando sinal de ir e vir. Temos o nosso botão aqui, ó, que ele vai avançar. Temos um botão aqui para a chave geral. Temos aqui a unidade de manutenção. Temos aqui nosso compressor. E temos o nosso contador. Ele está lá na mesma lógica das válvulas de controle, ó. Contador, ó. Pneumatic counter, né? Vou deixar ele aqui assim, ó. Dá um zoom aqui para ajudar a gente, não se assustem. Vamos começar primeiro a configurar nossas válvulas, tá? Essa aqui é uma válvula que vai receber 2 sinais pneumáticos. Ok? Esse aqui é um rolete. Retorno por mola. Esse aqui também é um rolete. Eles são os responsáveis pelo circuito automático, né, de ir e vir. Aqui é a jogada. Ó. Nós vamos fazer a primeira lógica dessa forma. Temos aqui um botão. Tá? Ele não tem retorno por mola. Ele tem um retorno por sinal pneumático. Já a gente vai entender por quê. Aqui nossa geral são 2 acionamentos manuais universais. Tá? Ok, todo mundo montado. Vamos pressurizar, depois a gente coloca os sensores, os chaves de fim de curso. O ar sai do compressor, unidade de manutenção, chave geral, 2 acionamentos manuais universais, 1 é pressão, 3 é escape. Todo mundo que for 1 é pressão. A gente está adiantado aí hoje. Vamos lá. Carlos, eu acho que deu certo esse reset aqui, às vezes ele não dá. Eu vou testar ele aqui, mas é capaz de dar. Eu testei e deu. Aí a dúvida, tipo, na prática, isso está correto que eu fiz? Sim. Se ele contar assim, às vezes, o que acontece? Esse reset, ele dá no momento antes de uma conta. Ele pode dar um erro ali e parar antes. A gente vai testar isso aí. Tá? Ele não deixa operacionalizar fazer a última operação, porque ele dando sinal no final da última, né? Quando ele manda voltar, aí ele pode parar o atuador. Mas quando está fazendo indireto, dá certo. Tem casos que pode dar erro isso. Pessoal, só colocando pressão em todo mundo que for 1, ó. Beleza? Maravilha. Quando apertar o botão, a pressão chega aqui na válvula. Essa válvula vai mandar o quê? Um sinal para este elemento retornar. Quando ele chegar lá no final, esse aqui manda um sinal para ele avançar. Beleza. Todo mundo quer é pressão, 3, escape, né? Eu vou colocar os escapes aqui em todo mundo. Vou colocar aqui, ó, a utilização, né? Para ele chegar lá no sinal. E como funciona o nosso contador aqui? Olha a jogada. Quando ele vai monitorar aqui, ó, essa posição.
Quando der 3 sinais aqui, eu posso configurar para 2, né? Para 3, eu vou configurar aqui para 3. Quando chegar nas 3, ele vai mandar um sinal para esta válvula aqui reiniciar, desligar, tá? Eu vou deixar em aberto aqui ainda, daqui a pouco vocês vão entender o porquê disso. Se é sinal, ele é pontilhado. Beleza, pronto. O pessoal vai dar um errozinho aqui porque ele está aberto, não tem problema, tá? Ó, olha lá, ele deu um erro lá, ó. Não tem problema. Abrimos a pressão. Vou apertar B1. Opa! Olha o que faltou aqui. Identificar nossos sensores, né? Ó. Então, eu tenho um rolete final e um rolete inicial. O final, ele é no 0, né? Ó, que é ele recuando. E o inicial é no 50, né? Tá aqui ele, ó, final inicial. Pessoal, quando ele chegar aqui, quem manda ele avançar? Esse aqui, né? Ó. Então, esse aqui é o final. E quem é o inicial, que manda ele recuar, é esse aqui, né? Ó. E olha lá porque a gente desenhou ele atuado. Olha ele atuado aqui, ó. Ok? É o errozinho lá da conexão em aberto. Vou apertar. Ó, uma. Calma aqui a mola. Olha lá, chegou no final. Não estou apertando nada. Só um minuto. Bateu 2. Porque a mola ela é lenta para retornar, tá? Olha lá, ele vai chegar no final, vai contar 3. E vai dar o sinal, ó. Olha lá, vamos ao contador, ó. 3, deu sinal. E aí ele vai parar na posição inicial, que é avançado. E aí ele vai ficar nessa posição. Ou seja, ele contou 3 vezes. Olha lá. Chegou lá. Acionou ó, o sensor, só que não tem pressão, porque ele cortou, tá? Aí, o que eu precisaria fazer para o circuito funcionar? Se eu apertar aqui, ele vai funcionar? Não vai. Ó. Ele vai fazer uma vez e vai parar. Eu tenho que vir aqui ó, e dar o reset. Ó. Resetei a válvula. Tá? O que o Carlos Henrique fez, que foi interessante, ele puxou um sinal daqui. Ó. No mesmo tempo em que ele manda o sinal, ele já reseta a válvula. Pessoal, nessa lógica dá certo. Se eu estivesse controlando essa válvula aqui, ele ia mandar o sinal e ia cortar no meio da operação, ou seja, ele não ia terminar de avançar nem de recuar. Tá? Ele só dá certo porque eu estou cortando o sinal numa posição. Vou olhar aqui, ó. Eu vou só mudar aqui a velocidade, só para ir um pouquinho mais rápido. Apertei, ó. Está lá apertado uma, né? 2. Olha a terceira, ó. Vai bater, vai mandar ele recuar. Quando ele chegar aqui, ó lá, mandou sinal. Ó, a válvula já reiniciou. Ó, ele não parou, né? Aqui ele parou, professor. Vamos ver o porquê aqui, calma aí. Ó, mandou sinal. Estranho. Aqui ele conta as 3, aí ele para e já reseta automático. É. Olha só o que a gente vai ter que fazer. Não, ele não parou aqui, ó. Por quê? Eu também não tinha feito. Tem que controlar um negocinho aqui em algum canto. Calma aí. Quando ele mandar o sinal, eu tenho que dar um retardo nele em algum ponto esse sinal. Interessante isso. Não, opa, não é no sinal o retardo. Não é aqui. Também não é aqui. É. Aqui, ó. Eu vou corrigir. Vamos testar aqui, ó. Vou colocar uma reguladora de fluxo. Aqui, ó. Só que eu vou rotacionar ela aqui. Tá, ó. Só para vocês entenderem o que eu vou fazer aqui. Como esse sinal ele vai estar ativo por um tempo, eu vou dar tempo dela fechar a válvula para reiniciar. Vou colocar aqui 50%, vamos ver se vai dar certo.
Uma. Tá lento, calma. Duas. Então agora, ó, quando ele bater lá no final, ele vai dar o sinal. Ó, aí ele vai parar. Agora deu certo. Para quem não entendeu o que eu fiz, eu só retardei o sinal de reset. E o que estava acontecendo antes? O sinal, quando vinha aqui o ar, ele chegava primeiro aqui para reiniciar, e quando ele reiniciava, essa válvula já estava acionada. Então, ele dava tempo de funcionar uma vez. Quando eu coloquei essa válvula aqui, ó, que eu retardei, o sinal aqui, ó, o tempo, né, de resposta do sinal, eu controlei aí o fluxo dela, deu tempo de primeiro ela descomutar a válvula e depois resetar a válvula, tá? Então, isso seria uma saída? Sim. Qual que é a outra saída? Vamos lá. Eu pegar aqui e colocar um outro botão. Opa, cadê? Aqui em cima. Vou colocar um botãozinho aqui, ó, do lado dele mesmo. Ele manda um sinal. Ele é um botão convencional. Vem a pressão aqui. Retorno por mola. Esse aqui seria o reset. Tá, ó. Então, vamos lá, ó. Ele vai trabalhar 3 vezes, ó. 1, 2, 3, parei. Olha aí, parou, né? E aí o que vai acontecer? Eu venho aqui, ó, reseto ele. Entendeu? Aqui seria um reset manual. Tem como fazer um reset automático? Teria como? Vocês conseguem enxergar uma forma de fazer? Pessoal, não está pedindo isso aqui no exercício. Estou fazendo só para exemplo. Como vocês fariam um reset automático? Temporizador, né? Olha aqui, ó. Vou tirar essa válvula. Vou pegar uma válvula temporizadora. Cadê ela aqui? Não é de fechada. Tem que caber aqui. Aqui ela. Vou colocar ela aqui embaixo. Só para não confundir tanto. Tanto aqui. 1 é pressão. O 2 é o reset. Né? E onde ele vai pegar essa pressão? Aqui, ó. Como ele vai estar desacionado, eu vou colocar um tempo aqui, ó. Vou colocar aqui 50. Se é sinal, é pontilhado. O que eu fiz aqui, ó? Eu vou contar um tempo da pressão para ele resetar. Então, vamos lá, ó. Abriu todo mundo. Começou, ó. Primeira. Segunda. Terceira, ó. Mandou um sinal. Olha lá, o temporizador já resetou ela, ó. Não sei se foi muito rápido. Vou aumentar o tempo aqui. Vou colocar aqui 25. Deu para entender? Professor. Eu estava tentando fazer aqui, mas eu estava usando uma aberta. Aí por isso estava dando errado. Ah, sim. Olha lá. 1, 2, 3. Já resetou. Tá muito rápido. Uma, 2, 3. Ó, tá zerado. Ó lá, parou. Aí deu tempo de resetar. Eu vou aumentar esse tempo aqui de reset só para a gente poder visualizar. Tá, ó. Agora que eu tô mentindo. 1, 2, 3. Ó, ele vai parar no início e vai esperar um tempo, ó. Ó, parou. Ó, ele tá contando um tempo, ele vai reiniciar já já. Ó, fica olhando. Ó lá, reiniciou.
Legal. Entendeu? Pessoal, outra coisa que dá para a gente variar, a gente está falando de contador, né? Ó, posso vir aqui, deixa eu dar um stop aqui. Colocar 5 opções, 5 vezes, né? Ó, o que muda aí? Ele vai trabalhar 5 vezes, ó. 1, 2. Professor? Oi. Faz o fluxo do fluido pelo mouse mesmo aí, para ver se você visualizar melhor essa parte aqui do temporizador. O entendeu? Aqui, esse aqui? Ó, ó, ele zerou aqui, ó, tá? Ele tá contando já o fluxo, ó. Ele tá contando aqui o tempo, ó, não tô apertando nada, ó. Agora ele resetou. O que acontece? Quando ele manda o sinal aqui, ó, 4, 5, ó, ele manda na pressão, eu tô lendo essa pressão aqui, ó. E depois de um tempo, eu mando resetar. Quando eu mando resetar, ela cai. Ó. Né? Porque aí aqui fica em alívio. E é o suficiente para eu comutar a válvula. Seria isso a lógica que você perguntou? Quando ele manda, faz o último. Quando ele faz aqui o movimento, último, ele manda um sinal para ele desligar. Aí ele manda o mesmo sinal que ele manda para desligar, ele manda para o temporizador. Ele mandou para o temporizador, porque ele fica ativo, né? Aí, pronto, aí ele começa a contar. Isso. E depois, quando fecha o tempo, ele reseta. Exatamente. Ó, quer ver aqui, ó. Ó, vai fazer agora. Ó. Você vê que vai acender aqui, ó. Ó lá, acendeu, tá vendo? Ó? Ele tá mandando, ó. Aqui, ó, chegando. Uhum. Tá contando. Pronto. O mesmo sinal que vai para que manda voltar aqui, ó. Pronto. Aí eu tenho que vir manual e acionar aí de novo, né? Não. Ah, o B1. Mas o B1 é para dar start, né? Uhum. Você sempre vai apertar aqui. Aqui é o B1, ó. Você sempre vai apertar ele para dar o início, né? Então o senhor deixou automático só o reset, não é isso? Só o reset, ele volta automático. Só isso mesmo. Ó, aqui é o B1. B1 aqui, o botão 1 sempre aciona. Mas lá, na verdade, ele nem falava disso, né? A questão original, ela não pega esse temporizador, ó. É só isso aqui mesmo. Tá? É só isso aqui, ó, a lógica. Uhum. Vai dar um erro. Para não dar esse erro, pessoal, vou colocar um escape aqui, tá? Estou enganando o software aqui. Ó, ele está em 5, só configurar aqui para 3. Opa. Então, ó, esse é o que ele pediu originalmente, ó. 1, né, ó. 2. 3. Olha lá, mandou o sinal de volta. Ó. Tá vendo o sinal ativo? Desacionando o B1. Esse aqui, ó, o sinal ativo aqui, ó. Esse trecho aqui, ó. Aí aqui ele vai voltar, ó. Vou apertar aqui, ó. Olha lá a mãozinha. Aí eu resetei ele, entendeu? Aí o reset é manual. Entendi. A gente tinha colocado só, pegado o sinal aqui para resetar ele, ou colocou um temporizador, né? Para ele resetar um tempo depois, entendeu? Tranquilo? Isso aqui poderia ser um sinal elétrico, alguma coisa só para restartar o sistema. Ele pode vir um rolete de uma outra parte, tipo assim, eu tenho uma máquina que eu preciso passar 3 de uma vez para operacionalizar. A partir do momento que essas 3 saem, ele manda um sinal para o contador para liberar mais 3. Entendeu? Podia vir de outro setor, outra área. Entendi. Pode ser tipo de embalagem, né? Você Exatamente. embala 3. Encheu 3 garrafas. Embala 3. A hora que as 3 saíram lá na frente, ele manda um 3. sinal aqui, o contador libera mais 3, entendeu? Sabe? Isso aí a gente vai colocando dentro da lógica dos circuitos. Depende de equipamento a equipamento, máquina para máquina. Né? Vocês conseguem entender que isso aqui é uma aplicação bem genérica, praticamente que universal, né? Então, são várias possibilidades, né? Que aqui, que a gente pode aplicar lá para entender essa nossa lógica. Entendeu? Ele funcionar, né? Ele atender às demandas. Tá aí, ó, a outra lógica. Legal. Beleza? E por último, vamos falar aqui sobre o elemento, válvula de sequência, onde é a língua aqui?
Ao selecionar o botão B1, cilindro de simples ação, retorno por mola, deverá avançar até exercer uma força, uma metade da sua capacidade, ou seja, ele vai monitorar a pressão lá do atuador. Na hora que atingir essa pressão, ele manda um sinal para voltar. É bem simplesinho. Em vez do rolete, esse não tem rolete. A gente monitora a pressão. Isso é a válvula de sequência. Então, ó, nós temos lá um cilindro, simples ação, retorno por mola, né? Ó. Deixa eu ver nossa caneta aqui. Então, temos aqui ó, um atuador simples ação. Retorno por mola, né? Ó. Uma conexão. Tenho aqui uma válvula de controle dele, ele precisa desse controle. Eu ainda vou fazer o controle de avançar e recuar dele. Né? Ó. Olha esse aqui. Não era o que eu queria, mas apagou, mas a gente corrige. Pronto. 1 é pressão, 2 utilização, 3 é escape. Então aqui ele vai receber um sinal pneumático de um lado, um sinal pneumático do outro, ok? Quando eu apertar B1 aqui, ó, ele avança. Então estou fazendo a válvula B1 aqui, ó. Ele manda um sinal lá para a nossa válvula. 1 é pressão, 3 é escape. Correto? E aqui eu vou ter uma válvula de sequência. Pessoal, a válvula de sequência é muito similar à válvula de... Desculpa. A válvula temporizadora. Ela tem uma 3 duas vias. Fazer ela normalmente fechada, que é o objetivo que a gente quer, né? Que ele manda o sinal depois. Isso aqui vai vir um sinal pneumático de uma reguladora de fluxo. Tá? Isso aqui é uma válvula reguladora de fluxo. Deixa eu só tirar uma dúvida com vocês aqui, que eu fiquei na dúvida agora só da simbologia dela. Ah, tá certo. A pressão ela vem lá do 1. Tá certo. Calma. É justamente isso aqui ó, que eu fiquei na dúvida. Aqui, ó, ela recebe o sinal aqui da conexão 1, ó, que é escape. Aqui é o 12, que é a utilização. Esse aqui é a válvula fechada. Beleza? 1, 2, e aqui é o 10, que é o sinal. Da onde vem esse sinal? Tá? Pessoal, ó, só para não cruzar muita coisa, esse aqui é o sinal que vai mandar ela voltar. Aqui eu tenho a conexão ó, do cilindro. Esse sinal, ó, ele vem lá da pressão do atuador. Ó. Eu vou ler ele aqui, ó. Ele me manda esse sinal. Tudo isso vai ser controlado por uma unidade de rede primária, né? Ó. Uma chave geral, posicionamentos manuais universais, 1 é pressão, 2 é a utilização, é a pressão de todo mundo aqui, ó. Não se assustem. Aqui eu precisava ter dado o jump. Pronto. Unidade de manutenção. Filtra, seca, regula, lubrifica. O ar é proveniente do compressor. Entrou a pressão aqui. Então vamos lá. O que acontece aqui agora? Quando a gente apertar esse botão, ele avança. Quando ele chegar aqui no final, que ele não tem como ele avançar, ou ele bate lá onde ele precisa, a pressão começa a subir. Consequentemente, ele vai mandar um sinal, ele vai ler esse sinal e vai mandar ele voltar. Aqui é um pouco complexo vocês entenderem, mas vamos simular para vocês entenderem esta lógica. Vou voltar aqui no nosso circuito. Então, novo. Então, um cilindro. Simples ação, retorno por mola. Ele é controlado indiretamente por uma válvula. Né? Tenho aqui um botão para ele avançar. Vou ter aqui, vou fazer logo a rede primária que a gente já está aqui, só para ele funcionar aqui. Vamos lá, vamos ver aqui se funcionou do Carlos Henrique.
Funcionou, Carlos Henrique? É isso mesmo a lógica. Funcionou, só que eu não entendi como configurar ela no software. Pronto, nós vamos fazer uma jogadinha aqui para configurar ela já. Isso é bem interessante. Tem uma forma didática aqui de vocês entenderem. Pessoal, só para vocês entenderem quem é quem aqui, isso aqui é a nossa chave geral. Aqui é a nossa botoeira, né? Ó, botão. Aqui vai mandar o sinal. Essa é a nossa válvula. Vai trabalhar com 2 sinais pneumáticos. Eu estou engasgando, hein? Vamos pegar aqui a nossa válvula de sequência. Está aqui ela, ó. Sequência válvula, pressão. Ó. Vamos deixar ela aqui. Vou dar um zoom aqui só para a gente interpretar. Beleza. Olha que interessante. Só dando as alturas aqui, que ela pega um pouquinho mais de espaço. Eu vou montar direto aqui, botar para funcionar, depois eu vou colocar outros elementos só para a gente entender. Vamos com calma. Ó, o ar sai do compressor, dá de manutenção chave geral, os acionamentos manuais universais, 1 é pressão, 3 é escape. Todo mundo que for 1 é pressão, né? Ó, vou colocar pressão em todo mundo aqui. Opa, não está aqui. Tem que ficar aqui mesmo, porque senão não vai pegar lá em cima. Pronto. Quando ele apertar o botão, ele vai mandar um sinal para essa válvula. Ele vai avançar. Ele vai mandar um sinal, uma pressão para ela. Quando ele chegar a pressão aqui, ele vai mandar um sinal para ela voltar. Só um minuto. Se a pressão é pontilhada, né? Ó. E essa pressão nós vamos monitorar aqui, ó. Acho que vai ser mais fácil trazer ela por aqui. Aí ela é pontilhada, esse aqui nesse caso, tá? Esse aqui é um sinal. Essa aqui não precisa, ela é pressão. Dessa forma aqui mesmo. Vou configurar ela aqui, ó, para 3 bar. Vou regular aqui, ó, a saída da nossa unidade de manutenção para 6 e a saída do nosso compressor para 10. Quando chegar a 3 aqui, ele volta. Ele chega a 3 quando bater no final. Vamos ver aqui. Opa, olha lá. Escape, hein? Perdi ponto. Beleza. Pessoal, não vai dar para entender agora, mas vocês vão ver já já. Eu apertei, deu um tempinho, ela voltou. Calma. Por que vocês não entenderam? Vamos monitorar algumas etapas aqui, ó. Primeiramente, eu vou descer todo mundo. Tá? Vou dar um zoom aqui de novo. Aqui, o que acontece? Nós temos aqui uma pressão chegando lá. Eu vou pegar aqui 2 manômetros. Eu tenho aqui manômetro no nosso elemento. Está aqui ele, ó. Vou colocar um manômetro aqui, 2 manômetros. Vocês vão entender o porquê. Opa, não é esse. Esse aqui. Eu preciso controlar a pressão deste lado e deste lado. Para eu variar essa pressão, não pede, mas eu vou colocar uma rede primária, eu vou colocar uma regulagem de ar, de entrada. Essa regulagem é só para a gente entender o funcionamento, ok? Então, o que acontece aqui, ó? O ar, antes de entrar no compressor, no atuador, aqui é o manômetro. Esse aqui, eu vou colocar ele aqui, ó. Tá? Para ele ler justamente a pressão que está entrando aqui no manômetro. O que vai acontecer? Vai chegar 6 bar aqui, e vou fazer isso aqui, regular a passagem de fluxo, ou seja, o pouco fluxo que passa vai demorar a atingir a pressão desejada aqui. Quando atingir a pressão desejada, chegou em 3, ele vai mandar o sinal para ele voltar. Vamos ver se vai dar certo aqui. Primeiramente, ó, estou pressurizado. Ó, quando eu avanço aqui, ó, olha aqui, 5,87, vai dar 6, ele voltou, só um minutinho. Aqui já está 3. Eu vou aumentar esse aqui, ó, vou deixar aqui 5% só. Vamos lá. B1. Olha aqui, ó, 6 bar chegando aqui. O que está aqui, ó, está subindo, ó. 1, 2.
Quando chega a 3, ele volta. Vamos configurar só uma coisa aqui, ó. Vamos fazer ele voltar quando chegar a 5, só para demorar mais tempo, para a gente ver. Quando chegar a 5 bar aqui, ele volta. E está chegando 6 aqui desse lado. Ó. Olha lá, 6 chegando. Bateu ó, no fim de curso, 2, 3, ó a pressão subindo. Quando ela chegar no 5, olha lá, ele vence essa força e ele, como está a válvula, ele manda o sinal para ela voltar. Deu para entender a lógica? Isso aqui não está no circuito. Pode falar. Não, deu sim, professor, deu para entender. Ficou mais claro agora. Eu coloquei isso aqui só para retardar o tempo. Aqui no software não tem como a gente simular. Lá na prática, a gente consegue fazer isso, tá? Tipo, a gente faz ele controlar a pressão dele, lá a gente coloca ele numa posição que a gente faz uma força e ele volta. É bem interessante. Aqui eu preciso fazer essa simulação. Então, o que eu estou lendo aqui? A pressão que está chegando nele. Só que como eu faço a regulagem primária, o que acontece com a regulagem primária? Um pouco ar que passa, ocupa todo esse espaço e a pressão cai. Mas um pouquinho ela vai subindo aos poucos. Por isso que retarda. Por isso que a gente consegue ver justamente essa ação. Aqui está 6, ó, chegando. A outra coisa interessante. Vocês viram que quando ele está avançando, a pressão está baixa? Porque só vai exercer pressão realmente quando chegar no fim de curso. Ou ele não chegar no fim de curso, ele tocar lá no elemento que ele tem que fazer a força. Quando ele toca, essa pressão começa a subir. Chegou na pressão desejada, ele vai mandar o sinal, lá, chegar em 5, que a gente regulou para 5, ó, ele volta a pressão. Por que chegou em 5? Porque ele tinha regulado aqui para 5. Vou colocar 3 aqui novamente. Quando ele chegar aqui em 3, ele vai voltar. 3, aí ele volta. Ok? Pessoal, isso aqui ó, eu fiz apenas para interpretação da lógica. Tá? Ele, na vida real, ele não existe. Então, para software, só para vocês entenderem, a gente acabou colocando isso aqui, mas isso aqui ó, seria a lógica real. Sinal pontilhado. Esse aqui seria a nossa lógica correta de funcionamento. Tranquilo? Vou salvar ela aqui também. Vou colocar ela aqui, igual que a gente tinha projetado e desenhado, né? Ó. Nem preciso falar mais que o nosso desenho é melhor. Ok? O que nós tínhamos proposto para essa aula? Era justamente essas 3 problemáticas, simulando cada vez o funcionamento de um temporizador, um contador e uma válvula de sequência. O que vai ficar para vocês para quarta-feira? Foi deixado lá no fórum online já o roteiro da nossa atividade prática. Ou seja, você tem aqui ó, ele explicando o temporizador, contador e a válvula de sequência. E aí ele vai colocar 3 procedimentos experimentais. Pessoal, o que mudou é só o tipo de atuador e algumas lógicas, mas é a mesma sequência de montagem. Ao ser acionado um botão, o cilindro de dupla ação deverá avançar lentamente. Ao chegar no fim de curso, deverá ficar atuado por 5 segundos, depois retornar automaticamente à sua posição inicial. Então aqui ó, ele avança lento, fica 5 segundos lá na frente. 2. Ao ser acionado um botão, o cilindro de dupla ação deverá avançar lentamente. Ao chegar no fim de curso, um segundo cilindro de simples ação deverá ser acionado automaticamente para avançar e permanecer avançado 10 segundos. Após os 10 segundos, ambos os cilindros voltam. Ó, apertei um botão, o primeiro atuador avançou, chegou no final, avançou o segundo, chegou o segundo no final, espera 10 segundos, depois 10 segundos, os 2 voltam. Tá? Temporizador, né? Ao selecionar um botão, um cilindro de dupla ação, deverá avançar até exercer uma força com a metade. Eu não coloquei contador aqui, né?
O cilindro não deverá automaticamente... Eu não coloquei contador aqui. É porque na prática lá o nosso contador é elétrico. Eu coloquei um de contador aqui, mas já explico para vocês. Desculpa, perdi o raciocínio. Ao ser acionado um botão, o cilindro de duplação deverá avançar, exercendo uma força com a metade da sua capacidade máxima. Ao atingir a força especificada, o atuador deverá retornar automaticamente à posição inicial. O que a gente fez, que mudou, é só que agora ele é duplação. Só isso mesmo, tá? Pessoal, coloquei uma outra problemática aqui, 3.4. Apenas do Fluid Sim. Ao ser acionado um botão, o cilindro de duplação deverá avançar lentamente 5 vezes. Ele faz 1, 2, 3, 4, 5. Quando ele chegar na 5ª vez, ele deve ficar parado e um segundo cilindro de simples ação deverá avançar e permanecer avançado. Então, ele avança 5 vezes, para, chegou nessa 5ª, avança um de simples ação e para por 10 segundos. Após os 10 segundos, ambos retornam automaticamente. Por que eu coloquei essa problemática aqui apenas do Fluid Sim? Eu dou aula na Unifor há 8 anos. Estou no meu 8º ano como professor. Já foram mais de 15 turmas. Essa é a 16ª turma que eu dou aula. Dessas 16 turmas, até hoje, eu acho que foram 3 alunos que conseguiram resolver isso aqui. Não é porque é complexo, não é porque é difícil, ele é pouco complexo. Tá? Então, quem quiser fazer aí, está aberta a oportunidade. Não é impossível. Quarta-feira eu apresento ele para vocês. Eu tenho acho que 2 soluções distintas por alunos. Tá? Mas é uma problemáticazinha interessante. O duro de fazer ele pneumático. Se for elétrico, é muito mais fácil. Na bancada elétrica, você consegue fazer isso sim facilmente. Mas, mecanicamente, ele requer um pouquinho de raciocínio. Tá? Então, fica aí como um desafio para quem quiser tentar. É bem bacana. Mas os demais estão aqui montados. Pessoal, eu só não coloquei aqui, eu não lembro porquê, contador. Mas aí vocês queriam algum de contador, a hora que vem alguém traz uma proposta de contador, a gente monta ele para funcionamento. Beleza? Sobre hoje... Oi? Esse 3.4 que você falou. Pode falar. Ele avança, né? No 5º avanço, ele vai acionar um segundo atuador. Ele para e aciona um segundo atuador. Aí ele vai para avançado ou recuado? Avançado. Tá bom. Após os 10 segundos, ambos cilindros retornam. Tá ok. Então ele faz 5, no final do 5º ele para, aí nesse sinal avança o segundo avança, bate lá no sensor, depois de 10 segundos os 2 voltam. Certo. É interessante, é muito interessante. Pessoal, não é tentativa e erro, é incremento, tá? É uma dica. Não pensa nas 5 vezes primeiro. Faz, primeira lógica, de ele ir 5, ele ir uma vez, dá o tempo de voltar, que é muito similar a esse aqui, ó. Aí depois você começa a contar aí. Você vai ver que você tem que fazer um retardo, porque ele vai bater 5 vezes no sensor e não vai avançar o segundo, ele só vai avançar na 5ª vez. Então tem que pensar uma lógica aí em função disso. Beleza? Show de bola. Pessoal, qualquer dúvida sobre hoje, algum comentário? Vamos lá. Deu para entender? Deu sim. Entenderam mesmo? Maravilha. Vocês viram que são 3 válvulas que trabalham como condicionante no projeto, né? As lógicas que a gente fez não é nada diferente do que a gente já tinha feito anteriormente, só que agora a gente controlou a pressão e controlou o tempo. Ou seja, são válvulas de condicionamento, tá? Muito interessantes. Pessoal, tecnicamente, não existe mais válvula a ser apresentada. Tudo que existe de possibilidades da pneumática foram apresentadas para vocês. O que varia agora é apenas a lógica de montagem. Tá? A sexta prática é justamente engloba já todos os elementos lógicos de acionamento da pneumática. O que a gente viu? Reguladora de fluxo, reguladora de vazão, né? Fluxo-vazão, rolete, acionamento direto e indireto, que é sinal, válvula EIO, hoje os contadores, temporizadores e sequência. Teve mais uma. Não foi a circuito básico, foi a nossa primeira aula. Né?
Ou seja, com isso você monta qualquer lógica de acionamento. Qualquer necessidade que seu mercado, seu cliente, seu equipamento deseje, você hoje é capaz de solucionar ele. Beleza? Sobre a aula, ok, só relembrando aos demais alunos aí, chegaram mais alguns alunos. Sexta-feira, dia 22, horário da nossa disciplina, CD noite, das 9 até umas 11 horas, estará disponível uma prova como recuperação da AV1. Esta recuperação engloba o quê? A substituição da nota, ou dar uma nota ruim de quem já fez as duas provas, quiser melhorar a nota, pode fazer. Quem faltou alguma das provas vai fazer para recuperar essa nota. Em relação às atividades de AV1. Quais são as atividades de AV1? Tudo menos circuito. Então entra lá os tipos, especificação de compressor, especificação de reservatório, dimensionamento de reservatório, dimensionamento do tubulação, diâmetro interno do tubo, unidade de manutenção. O que é unidade de manutenção? Filtra, seca, regula e lubrifica o ar. Esses 4 procedimentos. Atuadores pneumáticos. O que a gente viu em atuadores? Consome força. E simbologia, né? Tipo de atuador. E válvulas pneumáticas. O que a gente viu em válvula? Nomenclatura delas, 2 vias, 2, 3 vias, 5, 2 vias, 5, 3 vias. E os tipos de acionamento e retorno. Botão, rolete, botão com trava, pedal, alavanca com trava. Então, esse é o assunto da nossa prova de sexta-feira. Quem quiser fazer, pode fazer para melhorar a nota. E aqueles que faltaram alguma atividade, é a recuperação dessas atividades. Qualquer dúvida, estou à disposição. Todo esse material está disponível no fórum online. Já coloco a resolução. A resolução da prova está aqui, né, ó, na nossa aula. Então, eu salvo essa apresentação, mando para vocês também. E daqui a pouco disponibilizo o vídeo lá com a gravação desta nossa aula. Ok? No mais, alguma dúvida sobre a nossa aula de hoje? Pessoal, agradeço a atenção de todos. Qualquer dúvida, estou à disposição por meio dos nossos canais de comunicação, grupo de WhatsApp e Torpedo, ferramenta do Fórum Online. Ok? Boa semana a todos. Até quarta-feira. Quarta-feira falo mais detalhes sobre a prova e faremos a resolução dessas práticas aqui. Beleza? Forte abraço, boa semana. Fiquem em casa, fiquem bem. Até mais. Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu, boa noite.